cultura é o reflexo de um povo, mas quando a economia e a política entram em crise, a arte também sente os impactos. No Brasil, especialmente no interior, artistas e produtores enfrentam barreiras para manter viva a diversidade cultural. No episódio de hoje, vamos explorar os efeitos da crise na produção artística, discutir os desafios de criar cultura fora dos grandes centros e entender como podemos fortalecer iniciativas que impulsionam a arte e a identidade brasileira. Eu sou Angélica Mendes, esse é o podcast Diálogos, o podcast do Instituto Marx, e hoje eu e o Ronaldo Marx, diretor aqui do Instituto, estamos recebendo o maestro do caos e também a Sada Ali. A Sada é psicóloga, escritora e empresária aqui em Barretos. Fique com a gente, porque essa conversa promete. Depois de muitas conversas, nós optamos por fazer essa pauta sobre a cultura em Barretos hoje, por conta do momento que estamos passando aqui, né? A gente está com muitos artistas fluindo na cidade e nós entendemos as dificuldades que qualquer artista barretense enfrenta aqui quando você não faz música sertaneja ou não faz arte ligada à festa do peão, né? Então, nós trouxemos aqui dois artistas barretenses que não são do meio sertanejo, né? Justamente porque a gente quer mostrar que para além do parque, para além da festa do peão, Barretos é muito rica em cultura, né? Então, eu queria passar a palavra para o senhor Ronaldo, que já tem alguma pergunta para a gente, né, senhor Ronaldo? Tenho sim, muito grato, obrigada. Obrigada pela presença da Sada, do Kaique. Sada, quem é a Sada Ali? Eh, eu que agradeço o convite, primeiramente, agradeço a companhia de todos vocês aqui, muito obrigada pelo convite, um programa sensacional, uma pauta muito relevante, acredito que fará a diferença, pelo menos para nós que estamos aqui participando. É realmente algo de grande interesse, falar da cultura em Barretos. E dos caminhos e que ela dos meandros que ela toma para se posicionar e principalmente artistas como nós, que como muito bem a Angélica colocou, estamos meio que à margem do que se é produzido aqui. Quem sou eu? É uma pergunta que eu me faço todos os dias. Quem é a Sada? Bom, do ponto de vista do que a sociedade nos vê, né, do que a gente está aqui, eu sou uma escritora, autora de 3 livros, coordenadora de algumas coletâneas, estou sempre envolvida com a cultura de alguma maneira, não só na parte da literatura, como, investindo na área, quando fazemos projetos literários, nós também colocamos a música, procuramos inserir música, tivemos eventos com hip hop, num evento literário, eh, eventos sociais também filantrópicos com música, hip hop para velhinhos, idosos, foi sensacional. Mas quem sou eu, além disso? Sou empresária, sou psicóloga, mãe de 4 filhos, eh, afora isso, eu sou uma pessoa que me busca a cada dia me conhecer um pouco mais, ou me desconhecer por completo e recomeçar um novo eu, que é o que a gente sempre tem buscado, né, não estar Correto. sempre no mesmo lugar, ter uma flexibilidade para seguir adiante, se reinventando e conduzindo as adversidades, os contratempos que possamos ter. Então essa é a Sada, mãe, empresária, escritora, psicóloga, e aí seguindo nessa estrada, nesse roteiro de tudo isso. Que ótimo! Hoje já ouvimos então um pouco mais, né, sobre você, isso é importante, né, para Barretos conhecer melhor a Sada Ali. Agora eu vou dirigir a palavra para o Kaique. Kaique, quem é o maestro do caos? Quem é você? Bom, primeiramente, assim como a Sada fez, gostaria de agradecer de estar no meio de pessoas tão ilustres para essa cidade, pessoas que com certeza irão reverberar para além do tempo, né? E gostaria de dizer que o Kaique, ele é descendente
de camponeses, indígenas, de pessoas que foram escravizadas nessa cidade, você entendeu? O Kaique é alguém que tem a memória de que essa cidade foi a penúltima cidade a abolir a escravidão. O Kaique é alguém que começou a trabalhar muito cedo, que teve seu pai morrendo muito cedo, com 53 anos, que devido a doenças adquiridas em meio ao trabalho, e o Kaique é essa pessoa com várias nuances, várias feridas. O Kaique é um agente comunitário de saúde, o Kaique é um quase biólogo formado, o Kaique é um ativista cultural, social e um agente político dentro dessa cidade. Já o persona maestro do caos, ele nasce das poesias do Kaique e dos sonhos de mudar socialmente nossa comunidade, de conseguir um melhor acesso para o povo que é dividido em classes, e o nosso povo está na classe mais baixa ali. Então, o Maestro do Caos nasce de dar voz e conseguir espaço para esse povo, trazer informação, fazer o nosso povo ficar em formação e fazer o nosso povo se formar também, porque é muito importante. Porque o Kaique desconsiderava que o curso superior fosse importante. Já o Maestro do Caos considera que é para além das paredes da universidade. O conhecimento é importante no total. Sou ativista do movimento hip hop, também sou professor, atuo como palestrante e organizo eventos de batalha de rima toda sexta-feira na Batalha do Primavera, que é a batalha que acontece na Pracinha do Primavera em Barretos. Também sou escritor, participei de alguns livros internacionais, foram lançados pela editora Chiado, e estamos aí, em atividade, sem parar. E é também um agente de saúde. Sou agente comunitário de saúde. Trabalho na saúde pública, trabalho lá no posto do CSU, de porta em porta, vendo uma realidade diferente da outra, a cada porta que se abre. Parece aquele trabalho do Sérgio Malandro, né? A porta dos desesperados. A cada porta que se abre, uma nova realidade se mostra. E muitas vezes a gente pode intervir, outras vezes a gente não pode intervir, pelas pessoas estarem acostumadas a estarem na situação que estão. Então, nem denúncia pode fazer. Muitas vezes você não pode intervir de uma certa forma. Mas aí a gente tem a arte para expressar. A gente tem outras formas de comunicar com a comunidade para que não se repitam violências, para que não se repitam abusos. Então, esse sou eu, por Muito enquanto. bem. Estou me construindo. Realmente, Obrigado. eu acho que pelas respostas de vocês, eu já me sinto contemplada, porque quando eu resolvi convidar a Sada e o maestro, é porque quem não trabalha com cultura não entende que nos bastidores nós somos colegas de trabalho, né? Mas, na verdade, socialmente, a literatura fala com um público e o hip hop fala com outro público, né? Então, que são completamente opostos. Nós estamos apostando em tudo aquilo que envolve leitura, literatura, porque nós temos uma biblioteca aqui que está aberta ao público e a gente quer promover a leitura. Mas nós sabemos que as pessoas que mais leem são as pessoas que estão numa classe social mais elevada. E as pessoas que menos leem são as pessoas que. E eu acho muito rico e muito interessante porque ele consegue entrar, o maestro consegue entrar com a rima, com o hip hop, que é o formato, né, que seria a leitura de quem não lê. Né? Então ele consegue mandar mensagens e criar questionamentos internos que a leitura provoca nas pessoas, né? Então eu acho assim muito rico essa questão e eu queria perguntar para vocês e eu queria começar pelo Kaique, já que ele terminou de responder, como é que você encara e se tem mesmo, se é só uma visão minha ou se existe mesmo um preconceito em relação ao hip hop?
da sociedade em geral, em relação ao hip hop e a cultura ligada ao hip hop, que é o rap, a rima, Uhum. né. Eu queria que você me falasse se você sofre algum tipo de preconceito aqui em Barretos por isso. Hum. Primeiramente, sim, né, porque o hip hop é uma cultura marginalizada e marginalizada não por estar só à margem, mas por querer dar voz a todas as pessoas que foram empurradas para a margem, as pessoas que foram silenciadas. Então, isso faz a gente sofrer o preconceito, pois a gente tenta evidenciar que ninguém quer que seja evidenciado. A gente tenta tirar a sujeira debaixo do tapete. Então, ninguém quer que isso aconteça. E a gente tenta formar o nosso povo através da leitura para o nosso povo, muito para o nosso povo. Os nossos livros são os discos, são os CDs, são as músicas. Muita gente não entende, mas nossas informações são passadas através da oralidade, que é uma forma ancestral que acontecia antes e continua se acontecendo. Mas mesmo assim, a gente, dentro das batalhas de rima que acontecem, a gente distribui livros, os campeões levam livros, a gente leva uma quantidade de livros para todos os participantes, inclusive a Guetoria, que é o podcast que eu participo, a gente sempre contribui com distribuição de livros dentro das batalhas, para as pessoas se formar. Então a gente distribui os livros, a gente fala sobre a importância da literatura, porque para além da literatura de rua, que é a literatura marginal, que é a poesia que a gente faz, um dos expoentes nossos é o Ferrez, que é a poesia que a gente também pratica ali na hora, falada, verbalizada, feita de improviso. A gente tem todo esse trabalho de tentar dar acesso à cultura, porque o hip hop, para além do sertanejo, o hip hop é a cultura, mas o rap dentro da cultura hip hop. É a cultura que tende a entreter e informar ao mesmo tempo. Então, no pouco tempo que falta, que sobra para o nosso povo que trabalha, que estuda, que pega ônibus lotado, que está sujeito a inúmeras violências e abusos, no pouco tempo que sobra, a gente tenta entreter e informar ao mesmo tempo. Infelizmente, às vezes a gente é marginalizado pelo visual de fora, que todo mundo fala que ali o pessoal consome alguns tipos de drogas, incluindo o álcool, né? No meio de onde a gente realiza isso. Porém, todo o evento cultural se vende drogas, inclusive o álcool, né? E só o nosso é criminalizado por conta disso, sem saber que a gente luta para que os nossos não sejam aliciados por isso. Porque alguém que realmente quer uma prática revolucionária, ele tem que ser abstêmio, né? Ele tem que se abster das drogas, para ter um pensamento lúcido, para conseguir lutar contra as correntes sociais que realmente os deixam presos naquele ambiente. Então a gente trabalha, sim. Em Barretos é muito difícil trabalhar a cultura hip hop, pois ela não tem espaço. Tudo que a gente vem fazendo é de forma independente, sempre de forma autônoma. Chegamos até a casa do hip hop aqui. A casa do hip hop chegou a ser fechada, né, por manobras políticas, pelo hip hop não apoiar cegamente político X ou político Y. Então ela chegou a ser fechada. Então a gente continua sendo marginalizado. Porém, a rua também é nossa casa. Então a gente faz das ruas, a gente faz das paredes, a gente faz de lugares inóspitos, lugares cheios de cultura. A gente faz de lugares onde eles gostariam que a gente potencializasse a violência, a gente potencializa a capacidade de cada um produzir uma arte e de se expressar, ao invés de ser violento. Então, hoje a gente compreende, propriamente eu dizendo, através do rap, porque eu trabalho um rap, também consigo trabalhar um rap de forma regional, que eu misturo sertanejo junto com a batida do rap. Então, hoje eu entendo que a música que a gente produz é a verdadeira música sertaneja, porque é uma música que vem do sertão. Não é uma música que foi feita para vender em comercial, não é uma música que foi feita para agroindústria, é a música do sofrimento de quem mora no interior, de quem mora no sertanejo. Então essa é a verdadeira música do sertanejo raiz, né? Então a gente vai sempre
ser colocado à margem. Porém, a gente tenta se evidenciar sempre que possível, pois os nossos continuam sendo base de tudo e trabalhando e erguendo todos os locais. Para se ter um médico, precisa ter um lixeiro. Os nossos estão em todos os locais, então a gente tende a informar todos os nossos. Todos nós somos importantes, tanto eu quanto qualquer um outro dessa sociedade. Então, a gente vai continuar sofrendo preconceito, até que todos entendam que somos todos iguais, mas que precisamos de equidade, né? Fazer cultura em geral é um ato de resistência, né? E nós apoiamos, né, todo o segmento cultural, tanto o hip hop, quanto a literatura, quanto o artesanato, né? Todo tipo de arte é bem-vinda aqui no Aham. Instituto, né, seu Sim. Ronaldo? Então, eu queria que o senhor me falasse o que o senhor pensa desse ato de resistência que o maestro colocou pra gente aqui em Barretos. Como que o senhor vê isso? Particularmente, eu vejo sempre, né, todo movimento de resistência, de denúncia, de busca de fazer nossos direitos e deveres, como diz a Constituição nossa, uma forma civilizada e uma forma necessária de todos os segmentos da nossa sociedade se expressarem, não é? Buscar seu lugar ao sol. Nós somos um país colonizado, não é? Fomos colonizados aí pelos portugueses, mas tivemos aqui holandeses, franceses, então temos essa influência europeia. Mas antes de chegarem os europeus, nós tivemos aqui e temos ainda, não é? Só que eles eram um número muito maior. Já viviam aqui nossos indígenas, nossos irmãos já estavam aqui há 12.000 anos. Não é? E de colonização europeia nós temos 525 anos. Mas o que a influência maior é justamente dessa colonização, não é? E nós temos então que buscar origens, buscar os significados. O que eu vejo que através da literatura, através da música, é uma forma das pessoas poderem participar, se identificarem, não é? E se expressarem, ter o seu eh, canal de expressão, a sua forma mais espontânea e mais natural de poder expressar e dizer, olha, nós existimos, nós precisamos ser olhados, não é? Olhados pelo governo, olhados onde a gente mora, não é? Pelas pessoas que nos representam através de uma Câmara Municipal, de uma administração pública, de uma prefeitura. Então, esse é um caminho que eu vejo como necessário. Eu acredito muito na capacidade nossa de se organizar, porque é esse o meu caminho, né? Eu vim desse movimento lá de São Paulo, onde eu morei 31 anos, eram encontros coletivos de moradores e a gente buscava, não é? Melhorar o transporte público, melhorar a saúde pública, e aqui o maestro aí colocou agora, de se locomovermos, né, a população através de ônibus lotados. E às vezes nós não temos nem ônibus, não é? Hoje nós temos uma dificuldade em Barretos, que nas pessoas que todos os dias precisam se locomover para o seu trabalho ou de um lugar a outro, aí numa unidade básica da saúde, ela às vezes ela precisa ficar mais de 1 hora num ponto, né, de ônibus, aguardando. Ela fica 1 hora só esperando a passagem desse ônibus. Então isso já foi muito melhor, não é? Eu tive a oportunidade de trabalhar na administração do prefeito Nelson James, e foi ele que criou aquele terminal de integração, onde com apenas o valor de uma passagem você podia passar pela cidade toda. Você descia de um ônibus, pegava outro, sem precisar pagar uma outra passagem. Então, nesse sentido do transporte público, nós regredimos. Nós precisamos rever isso. E a gente só vai rever à medida que a gente fizer isso. Onde é que a gente conversar, onde a gente dizer onde estão nossas dificuldades, não é? Eu ouvi ontem uma senhora que trabalha ali no estacionamento de um banco, justamente me trazendo isso,
porque ela tinha uma dificuldade de se locomover, não é? Porque ela precisava ficar, ela sai do trabalho, às vezes precisa sair 10, 15 minutos antes do horário dela, pedir para sair um pouco mais cedo, para dar tempo dela estar aquele horário ali, que o ônibus só passa aquele horário, depois é só 1 hora depois. Então são coisas da realidade, não é? E nós temos muito a avançar, não é? A nível do nosso país, a nível da nossa própria cidade. É. Eu acho que o que o senhor colocou agora, seu Ronaldo, o senhor colocou muito bem colocado, porque nós entendemos a cultura como um ponto de virada, né, para grandes situações da sociedade. Porque hoje você vê a defasagem, e não só em Barretos, isso é a nível Brasil e, quiçá, de outros países também, inclusive até os Estados Unidos, que é uma potência hoje, a gente já vê notícia do cidadão americano também sofrendo, né, por crises. E nós aqui no Brasil também estamos sofrendo, e aqui em Barretos também, na área educacional, na área de saúde, na área de segurança pública. Isso não é dessa gestão, vem de várias, gestão após gestão, são desafios que o cidadão, que a cidadã comum enfrenta, né? E é com base nisso que a gente aposta em cultura, porque nós achamos que a cultura é o ponto de virada. Nós acreditamos na cultura como educação para a gente trazer, né, formar seres humanos, pessoas mais conscientes, né, conscientes dos seus direitos, do seu espaço de poder no mundo, né? Então a gente acredita muito na cultura como essa ferramenta, né, de virada. E eu queria perguntar para você, Sada, se você também enfrenta desafios quanto ao seu estilo de arte, né? Porque nem você nem o maestro pratica a arte, por exemplo, a música sertaneja, a sua literatura, a sua escrita, ela é uma escrita de romance, né? Você não está voltado para o sertanejo, você escreveu coisas a respeito de mulheres, a respeito do campo, né? E eu queria que você me falasse um pouco com relação à literatura, a você ser uma escritora e aos seus desafios quanto à cultura barretense. Se me permite, eu gostaria de voltar só um pouquinho na fala do maestro, porque ele está me sugando, assim, está me absorvendo com a fala, muito apropriada para discussão. É uma admiração que eu já tive aqui com ele, com todos os desafios que ele colocou, de encarar uma realidade inóspita, como é a palavra que ele mesmo usou. Eu sou filha de imigrantes, meu pai era libanês, desculpa interromper um pouco a pergunta, Imagina. mas eu retomo. Meu pai era libanês, eu sei o quanto é difícil você ser o diferente, o estrangeiro num país. Você é um estrangeiro dos seus costumes, você é um estrangeiro para a língua, você é um estrangeiro para tudo. E você recebe um olhar de uma pessoa que não é pertencente àquele espaço. Com isso, a gente sofreu, não tanto quanto ele, quanto um relato forte, impressionante, mas sempre filha de um libanês comerciante, mascate, enfim, com todas essas nomenclaturas que eles usavam para nos qualificar. Então, realmente é difícil ter que cavar uma trincheira ali, obter o seu espaço com todas as diversidades que a pessoa tem ao redor, com o não que é sempre colocado antes de qualquer coisa. Eu imagino que isso não tenha sido muito fácil. E a literatura, já voltando para a tua resposta, para a tua pergunta, respondendo a ela, a literatura, o hip hop, a música, eles casam muito, porque é um sentido que você traz da submissão que você vive, daquele lugar que você é colocado, no qual você não tem que ficar, você não é obrigado a viver ali, você precisa sair dele, mas tijolinho da meritocracia, aquele que você está saindo daqui de cima, olhando o mundo com um MBA, uma pós, uma faculdade pública federal, um pai, uma mãe, um carro, um inglês, uma coisa. Meus filhos tiveram, eu não posso dizer isso porque eles tiveram, mas eu não tive. Então, as trincheiras que eu cavei
para conseguir um espaço para escrever, para publicar o meu livro, para abrir esse lugar, foram muito grandes. Eu tenho certeza que ele também passou por tudo isso, maestro. Passou e passa também, como eu continuo passando, porque eu sempre uso esse exemplo na minha narrativa, né? Se você pegar uma atriz global, uma pessoa que venha de um nível social, econômico muito diferenciado, as portas se abrem naturalmente. Você consegue mostrar o teu trabalho, você consegue publicar, você leva para uma editora, você participa de feiras internacionais. Participei de feira internacional. Meu livro foi para Lyon através do digital do MINC, Ministério da Cultura. A gente conseguiu a premiação, fui contemplada, fui para a França, fui para Lyon, levei o meu livro lá, fiz o lançamento numa feira internacional, mas assim, foi uma peneira muito fina, né? Vai sendo selecionada ali naquela questão dos editais, vai garimpando, então tem que ter uma qualidade para passar nessa peneira, mas isso tudo é muito cavado, é muito difícil, é muito buscado. Fora isso, a penetração em livrarias, colocar o seu livro, fazer feira, em lugares bons, tipo Flip, lá em Olinda, Paraty, participar em grandes centros, colocar numa Saraiva. Hoje em dia as livrarias, coitadas, estão tudo morrendo de fome, que a Amazon está comendo tudo, né? Mas é um espaço de difícil penetração. Então, fazer a literatura não é simples, dado todas essas alternativas aqui, todas essas prerrogativas que eu já disse. Além disso, tem uma questão que é a nossa sobrevivência. Por não se ter o dinheiro para fazer um trabalho, para você escrever, um tempo para se dedicar, utiliza-se o tempo das horas vagas. E as horas vagas são difíceis. A gente tem que trabalhar todo dia para se manter. Fora isso, você não tem uma editora que te acompanhe, você não tem uma gráfica que te produza, tudo tem que ser do seu próprio investimento. Eu sou uma autora independente. Escrever como autora independente inclui todos esses custos: produção, gráfica, editoração, distribuição, divulgação, obrigada por me lembrar. Tudo isso que transforma o nosso produto ainda muito mais caro para a gente que está produzindo. Mas vamos lá, vamos tentar fazer isso acontecer. E a gente faz. Só que aí já vem aquela outra parte da tua questão, que é trabalhar numa cidade voltada para o sertanejo, voltada para a cultura caipira, voltada para os grandes eventos nos quais os músicos sertanejos que participam de grandes editais, que não me refiro àquilo que rola por aí, que os editais são falcatruas, não. Eles conseguem alguns benefícios de grandes empresas, com incentivos Patrocínios, né? fiscais, com patrocínios. E aparecem nos grandes rodeios e a gente fica à margem. Eu participei do Consórcio Culturando, que era um evento que tinha, não sei se você lembra, do Consórcio Culturando, no Parque do Peão. Então a gente ia lá, eu cheguei a levar meu livro dentro da festa do Peão, mostrar livro lá. Foi muito interessante, porque conseguiu abranger toda essa cultura e ainda colocar também os livros. Mas era um palco na festa, um palco alheio ao palco Principal. principal. O palco do rodeio é o palco do rodeio, onde todo mundo se direciona. Ali ficavam músicos, né? A contracultura, vamos dizer assim, o hip hop. Quem que quer ler numa festa do peão? Quem que preocupa assim, ler um romance? Pouquíssimo, é uma coisa mais assim, distinta mesmo, mais um público mais seleto. Mas a gente insiste e vai, e pratica a literatura,
continuei escrevendo, lancei em Porto, e aí também Porto e Engaia, 2 cidades de Portugal, o mesmo livro. Foi muito legal, eu consegui, assim, abrir um espaço muito grande, mas sempre eu falo que é cavar trincheira. Trincheira num mundo, globalizado, onde tudo você distribui por streaming, vai e faz, mas tudo necessita-se do recurso financeiro. É. Ontem a gente estava conversando aqui, eu e o Sr. Ronaldo, a respeito desse tema nosso, né? E eu comentei que são 2 desafios, né? O primeiro desafio é o artista fazer a cultura para além do parque, para além do sertanejo. E o outro desafio é o público gostar dessa cultura, porque esse público barretense cresceu em meio ao sertanejo, se acostumou com o sertanejo e gosta do sertanejo, então quem fala qualquer coisa que não é sertanejo, já não tem essa unanimidade, né, já não significa que vai ser aceito. Não, eu queria deixar, assim, claro que nós gostamos da cultura sertaneja. A gente vai falar aqui nesse programa, muitas vezes contra o sertanejo, mas não é contra o estilo sertanejo ou a música sertaneja, é porque nós estamos colocando em pauta aqui outros estilos que não o sertanejo, porque o sertanejo ele já tem o seu espaço garantido. Uhum. Então a gente está falando aqui hoje é da inclusão, daquilo que não tem o seu espaço garantido, porque as pessoas, o barretense e até quem não é barretense, precisa saber que Barretos produz outro tipo de cultura que não a cultura que serve a festa do peão. Né? Então, eu queria até deixar colocada aqui uma observação, que recentemente eu fui num evento de grande sucesso aqui na cidade, né? E aí estava lá, tinha uma escola de samba, teve um pouco de música sertaneja, e depois escola de samba de novo, e aí depois, na hora que acabou a escola de samba, o DJ resolveu entrar com uma música de balada, assim, muito agradável, uma coisa anos 90, anos 80, bem dançante, muito legal. E assim, eu vi o salão sentar em peso. Eu acho que eu era a única pessoa ali que gostou Porque eu não daquela estava música. lá. Pois é, eu me senti sozinha, entendeu? Porque eu não Porque eu estava estava lá. adorando, eu queria dançar aquela música. Mas eu vi a seguinte cena: o DJ colocou uma música, todo mundo sentou. Colocou 2 músicas, todo mundo sentado. Ele imediatamente voltou para o sertanejo e eu vi o salão levantar. Aí eu falei: "Gente do céu, Era a hora que eu que sentaria, desafio, Angélica. que desafio agradar o público de Barretos, né, porque a gente que gosta de outros estilos, a gente abraça o sertanejo também, mas parece que o pessoal que gosta do sertanejo não abraça outros estilos, né. Então é onde a gente vê essa limitação, inclusive no patrocínio, e eu acredito, assim, que até eu fico pensando que se quem analisa os nossos projetos nesses editais, também não fica sugestionado a pensar que: "Ai, por que eu vou Isso aprovar esse vende, isso projeto em vende. Barretos, sendo que Barretos é só É. sertanejo?". Então eu acredito que uma coisa vai alimentando a outra e as nossas dificuldades vão ficando cada vez maiores, né. E aí eu queria perguntar para vocês com relação aos editais, porque eu acho que o edital é a forma mais, democrática de você acessar o dinheiro da cultura, né. Eu vou passar para o Kaique. O Claro. que você acha? Você já teve projeto aprovado? Você acredita nos projetos? Você acha que é mesmo o caminho? Ou que a gente pode ter uma outra alternativa? Eu acredito que sim, que os editais são uma forma de conseguir o acesso do povo, né, ao dinheiro público, porém a dificuldade do povo conseguir fazer a escrita dos editais é, é o que ela falou. É uma peneira colocada de propósito para que os projetos culturais que advêm muitas vezes da periferia, que são pessoas que têm os projetos em atividade, mas não têm a formação acadêmica para escrever um edital, né? Muitas vezes são colocadas essas peneiras para realmente continuar à margem esses projetos, porque esses projetos eles tiram leite de pedra.
Eles fazem tudo com nada, com um pouco de recurso eles fazem mais ainda. Essa é a grande verdade. A gente imprime livros, a gente escreve quadrinhos, a gente faz de tudo que dá, sozinho do próprio bolso. A gente divulga, a gente cola na rua, a gente faz lambe, tudo do próprio bolso, ou organizado de forma coletiva, uma vaquinha coletiva a gente faz para poder informar o nosso povo. E essa peneira muitas vezes parece que é colocada de propósito. Por isso que poucas pessoas, das nossas pessoas, se organizaram a estudar, escrever editais, assim como eu fiz, para poder passar os projetos de várias pessoas do nosso povo. Então, eu mesmo escrevi editais para várias pessoas, para várias bandas de rock, para várias bandas de rap, para vários DJs, para vários artistas, para eles passarem e não cobro nada. Muitas pessoas colocam essa peneira ali realmente para conseguir cobrar o pedágio do acesso das pessoas ao dinheiro que veio para a cultura, né? Então já é colocar essa peneira para poder se falar, você quer colocar seu projeto em atividade? Eu cobro 30% do seu valor. Você entendeu? Então, já se coloca isso para eles poderem lucrar em cima. Porque muitas vezes eles sabem que somente eles conseguem conversar aquela linguagem. É como se fosse uma linguagem jurídica. É É específica, né? muito específico. Então, se você não se debruçou sobre aquilo, se você não tem uma interpretação sobre aquilo, você acaba, por uma resposta errada, perdendo um edital de fomento. Isso é muito triste. Às vezes a gente tinha que ter uma facilitação, facilitadores para isso, ou pessoas que estivessem de X horário até X horário escrevendo projetos de outras pessoas dentro da prefeitura, trabalhando só para isso. Porque tem muitas pessoas que têm muitos projetos excelentes e não conseguem o acesso, simples e puramente por conta da codificação que vem os editais. E isso é complicado. Às vezes a gente quer fazer, todos têm acesso ao dinheiro público, mas o dinheiro público vem ali com uma codificação que poucas pessoas conseguem ter. E por isso que o acesso à literatura, o acesso à educação, o acesso à cultura realmente salva, realmente livra a gente, né? Faz a gente se libertar dessas amarras. Hoje são poucos os editais os quais que eu não consigo me inscrever. Se eu não me inscrevi, foi simples e puramente porque eu não tive tempo. Já sei quem eu vou procurar. Entendeu? Né? Mas eu realmente sento, escrevo, e hoje a gente tem uma ferramenta, a gente não pode humanizar isso, a gente tem que tratar como ferramenta mesmo. A gente tem como ferramenta a inteligência artificial. A gente tem chat GPT, a gente tem o Gemini, a gente tem várias inteligências artificiais, as quais ajudam as pessoas que querem escrever projeto a descrever melhor seu projeto. Que às vezes tem uma quantidade X de linha para você escrever, e muitas vezes, quando é para a gente descrever, quando é para a gente fazer uma autodescrição, a gente trava. A gente sabe falar muito bem sobre projetos e etc., mas numa autodescrição a gente trava. Então, às vezes, a gente coloca lá, acaba sendo uma ferramenta para uma orientação melhor para todo mundo que está querendo escrever projeto. Isso ajuda muito, mas você tem que ter o seu projeto, tem que ter a sua base, e a inteligência artificial vai te servir também como ferramenta para ter uma acessibilidade a isso, já que a internet está aí, né? Para todo mundo que tem acesso à internet, e quem não tiver acesso à internet, vai a algum local público que tem, tenta escrever seu projeto. Eu acho que isso que você falou é bem propício, porque a gente vê, às vezes, ótimas ideias, projetos, às vezes, que a pessoa já está desempenhando, já está desenvolvendo, sem ter o financiamento de algum edital. E, ao mesmo tempo, eu também já vi projetinhos que são contemplados que eu falo, meu Deus, mas essa ideia é muito ruim.
Foi contemplada por um projeto? E E às às vezes vezes a gente vê uma ideia ótima, que a gente sabe que a pessoa já está desenvolvendo e ela não consegue ter aquele projeto que já está funcionando na prática, inclusive. E o governo, mesmo a pessoa comprovando isso, não aprova aquele projeto, né? E aí a gente percebe que isso se dá na escrita, durante né? muitos Na anos parece uma escrita. sensação É, de como se ficasse dentro de um seleto grupo Uma de bolha, pessoas né? selecionadas Uma para bolha. que é, aquilo fique somente ali. E pessoas que não criam, são pessoas que copiam e colocam outro nome, é, não criam nada do zero, né? Que, é igual ela falou, não são pessoas que cavam a trincheira, que sujam a mão na terra, que procuram o diamante em estado bruto ali, né? Então, muitas das vezes a gente vê cópias de projetos, de cópias de projetos, de cópias de projetos, porque tem muitos sites na internet, você entrar, você vê projetos de outras pessoas que É. fizeram, você Ctrl+C, Ctrl+V, cola e coloca o seu nome e coloca dentro de outro edital em outra cidade. Vou E isso é muito voltar um triste. pouquinho, aí. Eu vou retomar mais ou menos o que eu já estava colocando. Nós tivemos agora, de 2019 até 2022, um governo que ele deixou de investir na cultura, na educação, na saúde. São bilhões e bilhões que é dinheiro público que devia ser direcionado para aquilo que vai de encontro às necessidades, né, do nosso povo, e isso foi tirado, né, essa possibilidade. Sim. Agora nós estamos retomando, então você tem que voltar lá atrás e retomar tudo, né, para reconstruir aquilo que foi destruído, infelizmente. Então eu volto numa questão que nós temos que dialogar muito, estarmos assim reunidos, conversarmos para entender que a transformação e a mudança para melhor, em todos os sentidos daquilo que a gente deseja e necessita, ela depende da nossa capacidade de estarmos juntos, organizados, não é? E buscarmos aquilo que é de direito, né? Então nós temos que entender esse movimento. A gente não pode ter a visão de, de que a coisa pública é que vai nos contemplar, né? Eles vão olhar por nós, eles vão estar buscando, né, nos contemplar naquilo que a gente necessita e precisa. Eu acho que a gente tem que sair desse comodismo, não é? Em Barretos agora vai haver, não é? Nós temos um novo secretário de Cultura, que é o Bruno Bernard. Bruno Bernard. Bruno Bernard. E nós temos que estar dialogando com ele. Eu ainda não tive essa oportunidade, mas vou buscar, enquanto diretor, né, aqui do Instituto Marques, vou buscar estar sentando com ele para mostrar essa necessidade, né, de coletivos, das pessoas que são organizadas nos seus segmentos, nas suas entidades, serem ouvidas. É a única forma. Nós não podemos ter cultura de gabinete, né, onde as pessoas decidem, os técnicos, o próprio secretário, e as pessoas não são ouvidas das suas próprias necessidades, aquilo que vai mais de encontro ao que elas querem desenvolver, sabe? Então tem que haver, nós já tivemos em Barretos a Uniarte, né, que ela era ouvida, ela tinha uma dimensão política, uma dimensão assim de participação, e era ouvida. Eu mesmo sentei com a Uniarte, né, eu não era do campo da cultura, assim, mas muitas vezes estive com eles, não é? Porque havia esse entendimento, havia essa valorização, não é? Do campo cultural, de todos os segmentos. Nós precisamos retomar isso, fazer valer isso novamente. A cultura é importantíssima, não é? É por isso que aqueles que querem que nós, enquanto povo, estejamos desinformados, não é? Eles deixam de investir naquilo que é cultural e daquilo que vai trazer conhecimento e informação. Então, quanto mais um povo é despolitizado, ele é dividido, né? Tem um termo que diz dividir para reinar. Quanto mais investem num separatismo, né, do nosso país, sabe? Nos colocam uns de encontro, né? Ou
desencontrados uns com os outros, não Polarização. é? É uma polarização. Nós temos que entender que esse não é um caminho que leva a algum lugar. Nós temos que estar investindo, sabe, na nossa capacidade. Nós somos um povo, quase 215 milhões, né, de brasileiros. Nós somos um povo e nós temos um continente e nós temos que entendermos, respeitar a cultura de todos esses estados, as diferenças, trazermos para Barretos essas outras possibilidades para a gente conhecer, né? Já houve historicamente em Barretos movimentos assim, onde o folclore, sabe, a nível do país e de outros países vinham para Barretos e apresentavam, né, os seus trabalhos, a sua cultura. Então nós temos que ter essa dimensão, essa diversidade cultural, no meu entender, mas é isso, é dialogando para a gente conseguir, porque se nós dependemos dos veículos de comunicação que há no país, rádio, jornais, revista, televisão, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós somos desinformados e nós somos todos segmentados, divididos, sabe? E, e perdemos, né, essa visão do todo, não é? Que nos dá essa uma visão mais holística, mais integrada com as coisas. Então é um caminho que eu vejo. O instituto, né, eu falo que é um espaço comunitário, ele é aberto justamente para isso, né, para todos os segmentos sentirem que podem vir aqui, sabe? Nós estamos sempre abertos a trazer todos os segmentos aqui para a gente ter essa proposta, né, de unificar, essa proposta de abraçarmos essa diversidade cultural. Inclusive, a gente tem aqui que eu queria falar para vocês, e eu acho assim legal. A gente ficou aqui sem professor de música durante um tempo, né? Nós temos aqui aula de piano, de violão e de ukulele, e agora a gente trouxe para ser professor aqui no Instituto uma pessoa do Pará. Né? E justamente para além da formação em música, para além da capacidade dele, o que nos encantou muito foi a possibilidade de trazer um pedacinho da cultura da Amazônia, um estilo diferente para poder misturar, né, com o nosso estilo aqui e a gente fazer uma coisa nova, né. E eu queria, perguntar para você, sabe, e depois eu vou passar para o maestro, o que que vocês esperam desses próximos anos, dessa próxima gestão cultural, desse secretariado que nós estamos tendo aqui em Barretos, né, e do movimento atual. Eu queria que você deixasse uma expectativa sua para a gente já seguir para o final. Vou retomar a questão do edital, porque eu passei por 2 editais que eu fui contemplada. Um que foi esse do MINC, do Ministério da Cultura, mas não fui eu que preenchi, eu não fiz nada do edital, apenas dei o meu material. Também não precisei de pagar, como foi o caso que a gente ouviu aqui essa informação. Não precisei de pagar, fui agraciada com alguém que fez para mim gratuitamente. E um outro foi um sobre a TVLE, TVLE, que era um projeto voltado para autores, para escritores, no qual eu fazia as entrevistas, como você, Angélica. Eu fazia as entrevistas, eu era mediadora, sempre trazendo o autor com o seu trabalho, com o seu livro, contando a sua história. E isso ia para um canal do YouTube, que acho que já até se perdeu, nem sei se ele está lá mais ainda. Mas aí, com isso, o que a gente conseguia movimentar? Editor, né, redator, todo esse staff que acompanha aqui. Então, era um projeto que ficou bem legal, ficou bem abrangente, com autores e com todos os outros que foram agraciados com os recursos oriundos do projeto. E essa realmente é uma peneira muito séria, né? Muito difícil. Preencher um edital é muito difícil. Eu não consegui até hoje preencher um edital. De verdade, você busca no primeiro lá, busca no segundo e faz isso. Uma coisinha errada, como o maestro colocou, você já deixa de ser contemplado. Então, realmente é necessário que você tenha um entendimento muito forte sobre isso. Já participei de oficinas, até uma coisa legal para vocês terem aqui, né?
eu uma acho. oficina de como se preencher editais, acho que funciona muito bem. Eu já participei de várias, mas ainda assim não foi uma coisa que me ficou bem clara. E aí a outra pergunta que você tinha me feito, Se você tem, vê dificuldade, em aprovar projeto aqui em Barretos, por conta do eh, segmento. eu vejo dificuldades não só em Barretos, assim, eu acho que essa é uma dificuldade geral, mas nós tivemos uma secretaria de cultura muito atuante, no tempo do nosso querido e saudoso Chicalé. O Chicalé foi um secretário da cultura que ele abria a porta com um baita de um sorrisão. Sada, minha querida, venha, vamos fazer os projetos juntos. Então, ele colocava a secretaria à disposição. Fizemos várias antologias em conjunto, sempre buscando atender a demanda. Estou falando do meu segmento, mas eu tenho certeza que quem trabalhou com ele em outros segmentos também devem ter essas informações, porque ele estava sempre presente. Cultura caipira, tudo que você fazia, o Chicalé abria um espaço. E deixou muita saudade, muita saudade. Tirou dinheiro do bolso para bancar com recursos alguns eventos que eu propunha para ele. Chicalé, vamos fazer uma feira do livro? Vamos, Rada. E lá a gente comprava os livros, claro que a prefeitura, na gestão do prefeito da época, o Guilherme, também autorizava, né? Não era um recurso alto, tipo R$ 2.000, É muito pouco, né? pouco. Você comprava os livrinhos e chamava uma turma de escola, vinham com ônibus, aí era pipoca, era contação de histórias, e o Chicalé dava dinheiro para comprar. Uma vez a gente fez juntos uma coletânea e eu chamei o Menalton Braff, o autor premiado pelo Jabuti, para prefaciar e para estar aqui presente conosco no lançamento da coletânea. Ele pagou hotel para o Menalton, pagou almoço, tudo com recursos dele. Então ele não media esforços para promover a cultura. Isso me deixou muitas saudades não só do homem, mas da gestão. Quanto à gestão passada, eu vou mexer num vespeiro aqui, mas não tem como não falar. Acho que a gente tem que ser muito franca e muito aberta. Infelizmente, no segmento que eu trabalho, que é a literatura, não conseguimos fazer nada. Sinto muito dizer isso, gostaria de dizer o contrário. Procurei muitas vezes, levei muitas vezes essas questões das antologias, porque as antologias não são só uma forma de colocar o autor em evidência, ela traz uma entidade a ser premiada com o trabalho. Aqui no Instituto, com o apoio do Ronaldo, nós fizemos o lançamento de uma antologia solidária cujas homenagens foram para o Chicalé e para os Aidem Gerage, pessoas gigantes aqui na cidade. E o Ronaldo emprestou o espaço para a gente, foi maravilhoso, foi um dia exemplar. E o que foi angariado foram litros de leites para promover uma entidade que era a Vila dos Pobres. Então, essa é a função das nossas antologias. Um cunho social, né? Além de expor um autor, que eu sempre falo que é um autor independente, com pouco acesso a mostrar o seu trabalho, a ver o seu texto publicado, a ter postergado para o todo sempre, porque ficou impresso aquilo que ele fez, participar, além de tudo isso, beneficiar alguma entidade, filantropia. Então, eu acho assim que essas antologias poderiam ter um olhar um pouco mais, não sei se, não estou encontrando a palavra apurado, um olhar mais carinhoso, Cuidadoso, né? cuidadoso, Cuidadoso, eu acho. um olhar mais para esse tipo de ações, de movimentos. E a gente fez várias. Essa Elas por Elas, que está aqui o livro,
A gente fez para ajudar a pastoral da mulher marginalizada. Dona Nivalda. Oi, Dona Nivalda, Dona presidente. Nivalda, né, que exatamente. é Ela mesma. E foi lindo, foi maravilhoso, foi um evento lindo, foi uma antologia maravilhosa, foi dedicada para essas pessoas, inclusive foi parar na Cúria da Pastoral da Mulher Marginalizada em São Paulo e tudo mais. Enfim, então eu mexi num vespeiro e vou continuar. A partir daquele momento em que o Chicalé nos deixou, em que a gente não conseguiu mais nenhuma tratativa que funcionasse, uma dificuldade muito grande de levar projetos, eu simplesmente abandonei. Eu me desanimei de continuar pedindo e batendo na porta e um não sempre ali. Eu abandonei a ideia e voltei para as minhas áreas, faço os meus eventos, lancei meu livro, né? De Eh, forma independente. Continuo fazendo um outro livro de contos, devo lançar. Mas assim, essa antologia que é justamente para trazer o autor que nunca publicou nada, que inclusive na maioria delas eu nem publiquei nada, que a gente deixou espaço para esse público, ficou parado, ficou engavetado. Então um projeto de sonho de muitas pessoas materializarem se É, perdeu. Eu vou mexer um pouquinho mais nesse vespeiro que você colocou. Põe essa colher para eu não ficar sozinha nessa, Sim, vou por mexer um pouquinho favor. mais, porque nós, enquanto instituto, não é? Quando inauguramos no dia 13 de maio de 2022, tivemos aqui secretária de Cultura, secretário de Cultura, secretária de Educação, a prefeita. Sim, eu Então, estava eram aqui. vários secretários que esteve presente. Nós só recebemos elogios, né? Pela iniciativa, né? Privada de estar a família, não é? Construiu esse instituto, esse espaço comunitário, não é? Sem recurso público nenhum, né? Mas da própria família, do próprio bolso. Quando eu, enquanto cidadão, enquanto pessoa, busquei, não é? A parte de legalização do instituto, não é? O que eu tinha recebido uma informação do contador, olha, seu Ronaldo, em uma semana você tem o seu CNPJ. Só para você entender, eu levei mais de ano para ter acesso ao meu CNPJ. Então, com todas as dificuldades que causa você não ter a sua entidade oficializada. Porque não saía lá da prefeitura engavetado, eu passava de um lugar para outro, eu tentando, não é? Utilizei também de amigos secretários lá da prefeitura para conversar com os responsáveis, com alguns vereadores, presidente da Câmara, e demorou todo esse tempo, mais de um ano, para conseguir, não é, a documentação que eu precisava para ter o meu CNPJ. Então, foi uma administração realmente, eu diria, desastrosa em muitos aspectos, não é? Tanto é que a prefeita da época, ela não se recandidatou porque ela tinha uma, como é que fala quando é a palavra? Uma rejeição muito grande. Sim. Ela fez pesquisa, entendeu que ela tinha uma rejeição muito grande na cidade e não teria chance de se reeleger. Ela abriu mão da candidatura, não é? E aí nós tivemos um outro formato na própria campanha, não é? E o resultado da eleição. Mas é isso, esse olhar, não é, da coisa pública, que ele deve ter a sensibilidade, devia ter esse olhar, a profundidade da importância da, sabe, da educação. Eu estou dizendo do nosso campo, muitos outros campos, mas eu vou dizer da cultura e da educação. Então é relegado, muitas vezes, a um plano assim, onde falta mais atenção, falta mais cuidado, falta mais o acarinhar, sabe? Eu uso muito essa palavra, nós precisamos acarinhar tudo aquilo que a gente faz e as pessoas com quem a gente tem afinidade, com quem a gente trabalha, não é? Para que haja resultados positivos e satisfatórios em tudo aquilo que a gente se dedica e aquilo que a gente deseja, porque não são desejos pessoais, são desejos
para a comunidade, são desejos para um povo. Eu tenho muito essa visão macro de país, sabe? Eu moro em Barretos, mas eu quero ter uma visão global, não só de país, mas de planeta, não é? Para ter uma visão global, globalizada, mas para agir aqui, não é? Localmente. Então, visão global, mas agir aqui localmente com esse aprendizado, não é? Que a gente pode abstrair da leitura, da cultura, da música, de todo esse conteúdo, não é? Para a gente poder, aqui no nosso município, também ter essas possibilidades. Então, vai muito das pessoas entenderem que é somando esforços, não é? É as parcerias, é fortalecer essas parcerias. Isso são possibilidades nossas humanas. Nós só precisamos acreditar que isso é possível e que isso traz muitas coisas importantes, resultados que beneficiamos, todos nós nos beneficiamos, enquanto povo, enquanto população, não é? Então, agora a gente tem, assim, só finalizando Não, aqui fica no que ele tranquilo. disse, agora nós temos um vice-prefeito, Correto. que é o Mussa, que é o presidente da Sim, Academia Barretense de Cultura, da qual eu faço parte. Então, de repente, esse olhar pela cultura pode vir um pouco mais robusto aí nessa gestão. Eu não confesso que eu não fui atrás ainda de me apresentar para o novo secretário. Eu já me recolhi. Falei, deixa uma oportunidade virar, não vou lá visitá-lo, não. Em algum evento posso me apresentar e correto. dizer alguma coisa, mas buscar com aquela vontade que eu tinha, eu me retraí um pouco, porque depois de tanto não, acabei ficando um pouquinho mais recolhida mesmo. Mas de repente esse olhar do nosso Vice, né? vice-prefeito e É. agora presidente da Academia Barretense de Cultura, quem sabe a gente consegue abraçar novas Sim, ideias, novos projetos, esse olhar que você disse, afetuoso, acolhedor, correto. mais voltado para a necessidade da população. E já que o maestro colocou tanto isso, né, e eu acho que ele está Sim, certíssimo, a periferia, os marginalizados, as pessoas que não têm essa possibilidade de debater como a gente tem. Porque às vezes é tão difícil a lida do dia a dia, que só consegue abstração de todo esse sofrimento numa hora em que está ali participando de uma, como é que fala? Uma coisa de rimas, Rima. né? É. Essa disputa ali que eu acho fantástica, eu acho sensacional. É quase aquele cordel lá do É. Nordeste, né? É. É muito bacana, muito interessante de se ver. Embora por muitos marginalizados, pelo não entendimento, mas é onde eles conseguem colocar os sentimentos de uma forma muito clara, muito limpa, muito justa, e quem sabe para todo esse olhar se consiga um espaço. sim. Eu queria voltar numa fala que você fez que eu acho que foi muito bem colocada. A gente não se fala só por formulário, né? A pessoa, quando ela assume um cargo público, ela já é tomada por uma coisa mecânica, né? Olha, eu estou limitado a isso, aquilo, e muitas vezes a pessoa usa essa burocracia para Uhum. não dar atenção, para não ter um olhar mais carinhoso, né? E eu morava em Brasília, eu cheguei em Barretos na gestão, no secretariado do Chicalé, e perdida, porque eu fazia cinema, fazia outras coisas legais, e pensei, nossa, como eu vou fazer aqui, né? E foi ele que me sugeriu escrever, ele que me disse que estava aberto, que tinha essa oportunidade, porque eu estava muito por fora do panorama de Barretos, né? E ele que falou, não, por que você não faz? Nós estamos com o edital aberto e tal. E por incentivo dele, eu escrevi 2 projetos no secretariado dele e tive 2 projetos aprovados na minha pessoa física. E foi dessa conversa com ele que abriu os meus olhos para o projeto, né? E ele seguiu dado a mão comigo, inclusive na execução do projeto, sabe, na prestação de contas, até o fim da vida dele, ele Isso ficou é envolvido. diferencial.
É isso, Esse faz a exato. Porque diferença. ele não se absteve como pessoa de se envolver. E eu acho que isso é uma coisa bonita que todos os políticos deviam ter em cada segmento, independente da sua área, né? Que você Uhum. não se distanciar do ser humano. E ele tinha esse olhar mesmo muito carinhoso com todas as pessoas, né? Vamos esperar que mais pessoas com essa sensibilidade, porque eu acho que a competência, o estilo, para que lado da arte que esse secretário ele vai apontar, isso aí também a pessoa tem o direito de ter a sua individualidade, mas eu acho que o carinho pelo ser humano precisa permanecer mesmo quando a gente está falando de burocracias políticas, né? Então eu creio, sim, que nós vamos conseguir esse olhar carinhoso do nosso vice-prefeito. Ele não está como secretário de cultura, mas eu acho que para o movimento da cultura, todos os olhares são importantes. Então, já que a gente está nessa luta, né, cavando trincheiras, então qualquer pessoa que queira pegar uma pá e cavar com a gente, É né, isso mesmo. vem ajudar. Será Então, bem-vindo. será bem-vindo. E eu creio sim que ele vai, assim que possível, desempenhar esse papel junto aos fazedores de cultura em Barretos, né? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho, Zé Ronaldo, do papel do Instituto, como que a gente está atuando. Queria que o senhor falasse das nossas possibilidades com relação à cultura. Eu acho que agora a gente já está começando a, não é, a aprumar para começar a andar. O primeiro momento, não é, é de percepção, de aprendizado. Eu, por exemplo, eu costumo dizer que eu não sou da área da cultura, não é? Porque eu coloco o seguinte: eu não sou da música, não é? Eu não sou músico. Eu não sou da dança, né? Não sou da dança. Eu não sou um escritor, não Você é? é um mecenas da cultura. Então eu Já coloco que eu não é o meu universo, eu sempre fui, eu coloco, eu sou uma pessoa da classe trabalhadora, eu sou um trabalhador, trabalho desde os 14 anos, vou fazer 73, né, e não estou nem pensando em aposentadoria não, quero continuar podendo fazer, não é, mas é que é o momento, na verdade, o que eu consigo enxergar, o que me moveu, em termos do Instituto, foi a questão forte da cidadania, sabe? De, de investir nessa possibilidade das pessoas terem a sua própria capacidade de refletir, de pensar, de filtrar as coisas, sabe? Não sermos só conduzidos, massificados, não é? Eu vejo assim ainda o nosso país, que é imenso, é dessa forma. Então, é a liberdade que vai nos fazer ter individualidade, não é? E podemos, com cada um, com a sua individualidade, não o individualismo, não é? Mas entendemos que, enquanto seres coletivos que somos, a gente pode estar fazendo muita coisa em benefício da gente mesmo, né? Onde, como eu coloquei localmente aqui em Barretos, nós temos que estar acreditando e buscando as pessoas, as afinidades, os parceiros, para a gente ter avanços, não é? Eu acho que a gente está conseguindo, sim, nós ampliamos, né, nossos cursos, atividades, né? Nós já temos 2 pessoas lá do Belém do Pará, então é um outro olhar que nós temos também com as questões ambientais, né? Esse nosso país maravilhoso, imenso, a gente não pode deixar de ter esse olhar também. Então, o Instituto ele tem muitos olhares, não é? Para a cidadania, para a cultura, para o conhecimento, para a ciência, não é? E a gente tem crescido nesse caminho, buscando novas adesões, pessoas que nos procuram. Nós trabalhamos com crianças, trabalhamos com os jovens, trabalhamos com os idosos. Isso é maravilhoso, né? Então, hoje eu já estou me sentindo incluído na questão cultural, né? Eu acho que eu estou incluído porque é alguma coisa que estava adormecida, na verdade, no peito, né? E na possibilidade. Eu trabalhei a vida toda no comércio, né, sabe? Eu sempre fui um comerciante, não é? Trabalhei antes dos 14 aos 18 anos em empresas também, não é? Lá em São Paulo, e depois comecei o meu trabalho com a primeira lojinha, Xodó Magazine, que revendia roupas masculinas, femininas, depois foi ampliando, depois vim para Barretos, não é?
Fui trabalhar também na área rural, trabalhei alguns anos na área rural, tive uma passagem pela prefeitura junto com o Nelson James, né? Era o chefe de gabinete dele, e aí eu aprendi um pouco, né? Tive esse contato com a cultura, é onde eu me reunia, né? Eu, Nelson, a gente sentava com as pessoas, né? Nós tínhamos essa maneira de ver, sabe? De ouvir as pessoas, ouvir os segmentos e, através disso, a gente colocar em prática depois a política, né? Política pública, mas extraindo da própria população suas necessidades. E o Instituto ele segue nesse caminho, sabe? O Ronaldo não mudou, eu sou a mesma pessoa e eu procuro aqui, né, junto com a Angélica, junto com a Cíntia, com o Cláudio, com tantas pessoas, com a Jussara Cabonaro, que esteve conosco desde o início, trabalhamos as questões culturais. Então, nós temos esse olhar da importância disso. E o Instituto é só uma ferramenta, mas colocada à disposição da comunidade para que ela possa se aproximar mais, né? E nosso trabalho também é esse, é estimular, né, as pessoas a compreenderem isso, porque isso não é da nossa cultura, sabe? A gente se reunir, se organizar. Já foi no passado, não é? A própria família ela era assim. Hoje não, hoje nós temos Antigamente eu via na própria rua, em Barretos, as pessoas na calçada, sentadinhas, era o pai, o avó, a mãe, as crianças, reunidas, não é? Conversando, brincando. Hoje não existe mais isso. Hoje as pessoas estão enfornadas, cada um em sua casa, não é? Um filho está num quarto com uma TV, a filha num outro quarto com outra TV, não é? O pai e a mãe, às vezes, também, um num canto, do outro, sabe? Com o celular, né? Com esse digital que hoje tomou conta de todos nós. E a gente precisa entender e perceber o que está acontecendo na nossa sociedade para a gente não ser engolido por isso, sem nós termos a consciência do que ocorre nessas mudanças e transformações vindas também com a tecnologia que nos envolve, não é? Eu vou buscar lá o Charles Chaplin, né? Maravilhoso. Homem sois, né? Homem não sois máquina, homem é que sois, não é? Então ele já dizia, né, naquele filme onde aparece, né, a pessoa apertando o parafuso mecanicamente, nós não somos seres mecânicos, não é? Nós não somos também como uma árvore, não é? Fincada sempre, raiz no mesmo lugar, não é? As árvores são maravilhosas, mas elas estão sempre no mesmo local. Nós nos locomovemos, isso é importante a gente ter, né? Esse olhar que a gente pode ir de um lado para outro, temos a liberdade para isso. Então, voltando para o Instituto, eu estou muito feliz. Eu estive numa palestra, né, que me convidaram para fazer uma palestra lá na Unifeb, né, com jovens da área primeiro e segundo ano, não é? Da parte de administração, né? Era o primeiro e segundo ano da administração. E depois eles perguntaram, né? Uma das perguntas era como é que eu me sentia, né? Se eu me sentia uma pessoa realizada já. Eu falei, sim, eu sou uma pessoa eu sou uma pessoa feliz, sabe? Eu não acordo de forma alguma de mau humor, de mal com a vida ou pensando coisas negativas. Eu me levanto, sabe, já tendo um olhar para o mundo, para o universo, né? Eu gosto de olhar o céu maravilhoso, sabe, que nós temos o sol, né? A luz do sol. Então, a natureza, ela me fortalece, não é? Então, eu tenho essa disposição, eu já venho com essa disposição, eu venho para o Instituto, sabe, com essa vontade de a gente fazer acontecer mais coisas, sabe? Buscar, como eu falo, os parceiros, ter vocês, como nós temos aqui, essa possibilidade, para mim, é uma maravilha a gente poder estar dialogando, né? Cada um na sua forma, do seu trabalho, conhecemos mais, né? Hoje eu tive a oportunidade, a Sada eu já conheço há muitos anos, né, Sada? Bastante. Né? Quando você estudava ainda, eu me lembro de você, estudante ainda, sabe? E depois essa trajetória toda sua, essa sua caminhada, sabe? Enquanto uma escritora, enquanto uma profissional,
né, da cultura, uma profissional também da atividade, né, da sua loja, a sua loja, a De chocolates. Cacau Show. Cacau Show. Propaganda. Tem o da Cacau Show. Então, sempre Psicóloga assim, também, assim como solícita, nós. solidária, progressista, uma visão progressista. Tive hoje a oportunidade de estar já estive várias vezes com ele, mas em eventos. Então a gente não tem às vezes, mas ele hoje aqui chegou, né, num horário que a gente pôde conversar. Eu fui conversando com o Kaique, com o maestro do caos, e poder conhecer ele mais próximo, mais de uma forma mais íntima, eu diria, não é? Com as atividades que ele desenvolve. Então isso é gostoso, sabe? Aí nos aproxima mais, nos torna assim de uma forma que é recíproca, né? A gente sente, a gente cria uma química, uma coisa que só tem a crescer e fortalecer, né, os relacionamentos. Então, o instituto, só dele conseguir, né, propor essas oportunidades, ele já está no caminho certo. Não sei se É. respondi. Não, eu acho que sim, com certeza. E eu queria só acrescentar que o Instituto, a gente vem experimentando vários formatos, né? Assim como a cultura, a gente também nós não estamos engessados. E essa conversa foi muito rica, porque isso também define para a gente para que lado apontar, né? Então, era um pensamento que eu já tinha, eu acredito que eu já tenha falado isso com o Ronaldo, mas que o maestro levantou agora, que é a questão das oficinas de projetos para editais, que eu acho que é interessante também, é uma via que a gente pode apostar, né? O Instituto, a função do Instituto é a formação política cidadã, é o fomento à cultura, fomento à economia solidária, fomento à moda circular, né? A gente terminou de fazer 2 eventos grandiosos aqui no Instituto, que foi o Garimpo Day, né, que nós recebemos aqui 13 brechós de Barretos e região, justamente para a gente colocar em pauta, né, a questão do meio ambiente ligada à moda. A moda é a sustentabilidade, a moda é o setor que mais produz, né? Então a gente nós gostamos de unir essas pautas, né? Como nós temos a ABEMAIA, que é a Associação Barretense de Ecologia e Meio Ambiente IP Amarelo, que a sede da ABEMAIA funciona aqui dentro do Instituto, a gente gosta de estar unindo essa pegada do meio ambiente com as nossas apostas, né? Então, num evento só, a gente consegue fomentar a economia solidária com o Garimpo Day e também levantar a pauta de meio ambiente, né? E depois também nós fizemos o Quituarte, que foi uma feira de artesanato que a gente escolheu especificamente um dia antes do Dia das Mães, que foi exclusivamente para beneficiar as artesãs, para que fosse um dia bom de vendas para elas, né? Então nós recebemos as artesãs aqui com quitutes, com artesanatos riquíssimos, fizemos um dia lindo Com aí de música. música, né? Recebemos Netinho Scavacini, então é a partir desses eventos e dessas ideias que a gente vai caminhando, né? Conforme, como é que é, seu Ronaldo? O caminho se faz no caminhar. Caminhar, e o O caminho caminho se se faz faz no ao caminhar. andar, ao Isso caminhar. mesmo. Então eu acho que é uma fala sensacional, porque muitas vezes a gente, para caminhar, que a gente quer saber onde a gente vai chegar, o lugar certinho, que dia que vai ser, que horas que vai ser, aonde a gente vai chegar, de preferência aonde a gente desejou, né? E nem sempre as coisas saem assim, a gente vê que a gente faz a coisa no caminhar mesmo, né? É isso. E aí eu queria pedir Bacana. para você deixar uma mensagem, a gente já está se encaminhando para o final desse programa, e eu queria que você deixasse uma mensagem para os artistas barretenses. Vamos lá. Persistência, insistência, me coloco à disposição no meu segmento, que são os autores independentes, né? Para quem tiver alguma dúvida de como fazer uma produção literária, não obviamente no conteúdo, porque aí é a particularidade, a singularidade de cada escritor, mas de como colocar o projeto em pé, sabe onde me encontrar, tá fácil, né? Me coloco à disposição para isso, afinal de contas eu já passei por tantas que dá para dar uma instrução mais prática e funcional. E acho que seria basicamente isso mesmo, né? Eu não tenho muito o que ser dito.
E pedir para abrir um pouco mais esse campo aqui barretense, para que a gente consiga se inserir de uma melhor maneira. Hoje se lê bem menos, Brasil lê menos. Infelizmente, livrarias boas fechando e um retrocesso, na minha visão, tá? Sempre colocando meu ponto de vista aqui. Então você pega assim países como a Coreia, como os Estados Unidos. Eu mesma tive a oportunidade de visitar alguns países, estava dentro de um ônibus em Londres e vi o pessoal lendo livros, eu achei fantástico, eu falei, nossa, assim, no dia a dia mesmo da cidade, e conversando, não, eu leio 2, 3 livros por mês, eu falei, gente, que tudo, né? Aqui é um por ano e olhe lá se lê, né? Se tiver lido. Mas, enfim, quem sabe conseguir fazer com que esse olhar, não só para a música, porque aí vem a questão do dinheiro, mas se tem para show, se tem para alguns eventos assim voltados para uma atividade. Então, não é só a questão do financeiro em si, é a questão do gosto. E como é que nós vamos cultivar um pouco mais esse gosto pela leitura? Vem das famílias, cada um dentro da sua particularidade, cada um trazendo e fazendo isso da forma com que consiga fazer. O maestro faz isso com a música, com incentivo. Vou pegar meu filho, vou ensinar meu filho, vou trazer, né? Eu fazia isso com meus meninos, lendo com eles. Cadê meu pé de laranja Lima, que era uma literatura muito fofa? Vinha todo mundo ao meu redor, vamos ler, vamos estimular. Não é só a questão financeira da coisa em si, é o olhar com que eu coloco para aquilo, é aquilo que eu incentivo, é aquilo que eu busco, vai ser o meu legado. Então é basicamente isso que eu gostaria que essa cidade promovesse. Não só a nossa cidade, mas para tudo, mas como nós estamos tratando de Barretos, esse olhar para a literatura, para que os pais sejam motivados a ler juntos, para deixar o celular, como você falou, para fazer algo realmente em família, coisas que dentro da minha área da psicologia também é importante, a gente sabe o quanto é importante. Teria muito mais coisas a dizer, mas eu preciso deixar o espaço para os outros falarem. Então, vou concluir dessa maneira, né? Que esse olhar abrangente que se tem possa vir do berço, da vontade de se produzir em família, de mostrar que cabe mais além da música que eu amo, escuto música o dia inteiro, gente. Tem nada a ver com isso. Mas leia também, participe também, vá a teatros dentro da possibilidade. Barretos ofereceu tanto teatro gratuito, às vezes não ia ninguém, poucas pessoas se interessavam. Então tem tudo, é estímulo à produção e ao consumo, não só de um segmento, mas de vários. Obrigada. Maestro, eu queria o seu desejo, né, o seu conselho para os artistas e artes barretenses. Queria que você deixasse uma mensagem aí, que eu sei que seu conteúdo é profundo. O Abu Janra, que apresentava Provocações, ele utilizava uma frase muito boa, que era: ao artista não interessa nem o sucesso, nem o fracasso. Ao artista interessa a arte. Então, se livre das amarras, não é o que está no hype, não é o que está nos trends, não é o que parece que é vendável que você tem que produzir. Você tem que produzir o que você realmente sente. Muitas vezes, muitos artistas procuram a originalidade e muito da originalidade ela nasce da simplicidade de ser quem se é. Então, faça arte pela necessidade. Eu acredito que cada artista, dentro de si, não para de fazer arte porque se ele parar, ele fica doente. Então, preste atenção. O que está sendo tendência? Não é muito bom seguir tendências, né? Quando a gente abre um livro, a gente tem um processo cognitivo
através da leitura, através da anotação, através do pensamento, do raciocínio. Muitas vezes, quando a gente faz uma leitura no celular, a gente está em transe, através de cores e ações subconscientes que a gente nem sabe para onde vai levar. Se a gente quer saber para onde a gente vai, a gente tem que saber o básico. O que a gente é? O que é o simples? A primeira coisa que a gente tem que ser dita é que não vai ser fácil. Trabalhar com arte em qualquer lugar do mundo não é fácil. A arte é um tipo de comunicação que não é de compreensão imediata, mas é para raciocínio crítico e para aprendizado. Como é que fala? Para um aprendizado dialético. Para um aprendizado dialético. A gente começou lá dentro das cavernas, com as nossas pinturas rupestres, com as nossas anotações, e hoje tem se perdido a prática da escrita, a prática da anotação, junto com isso vai se perdendo a memória, vai se perdendo a história. Então eu acredito que você que produz arte, você que quer viver disto, primeiro, viva isso. Viva a arte por um todo, produza o que você acredita ser real. Depois você procura o viver disto, que é o viver no mundo capitalista, né? Procurar os recursos, procurar como inserir sua arte onde ela deve estar e onde ela deve ser vista. Eu acredito que é isso, a gente fazer da cultura não só um ambiente de turismo, né? Onde o povo só visa e pensa em lucrar em cima daquilo, mas um ambiente de raciocínio crítico e de registro histórico. Acho Muito que obrigada. Bem. O senhor quer deixar uma Obrigado. mensagem final, senhor Ronaldo? Eu vou deixar. Me passa os livros, sim, por favor. Vamos aqui. fazer aqui uma divulgação. Esses livros são os livros da Sada, que nós temos aqui na nossa biblioteca. São 3.000 exemplares aqui, à disposição, né, de toda a comunidade barretense. Gratuitamente, podem vir aqui, ou ler aqui na nossa biblioteca, ou levar para casa. Depois que leu, retorna, pega outros livros, leva para casa novamente. Nossa biblioteca é um estímulo às pessoas para lerem, não é? Eu diria também, agora eu vou fazer uma pequena declamação. Eu do livro não me livro e nem quero me livrar. Se do livro eu me livro, como livre vou ficar. Então termino com isso, agradecendo essa possibilidade do nosso podcast, muito feliz aqui com a presença da Sada, do Maestro do Caos. Realmente me sinto engrandecido de poder ter tido e ajudado a criar essa oportunidade de estarmos juntos e nos conhecermos mais. Posso fazer uma poesia também, Obrigado. fechar? Pode, opa. legal. Tem aqui uma poesia que advém do rap, né? Que é o ritmo e a poesia. É assim, ó. Eu sei que a guerra continua, eu continuo na trincheira. São vivências desagradáveis. Ver no lixo de outra pessoa serventia é o auge do consumismo e a queda da sanidade. Premiados com a adversidade, traduzindo, premiados com a desgraça. Quer saber como seguimos positivos? Pois mesmo no negativo andávamos de mãos dadas. Eu sinto a falta que minha avó faz para minha tia. Sinto a falta que meu irmão faz para sua filha. E se isso é sobre vazio, em cima do palco eu sinto a falta que eu faço para minha família. Isso é um ritual sinistro. Na de abrir caminhos para o prefixo, é sangue, suor, sacrifício. Abdicação, inteligência, resiliência. É um passo para alçar voo. Então sonhe alto. Para mudar a realidade, assim me mantive. Mas eu sempre continuei com os meus pés no asfalto. Que eu só me sinto incrível dando o que eu nunca tive. É isso aí. Muito bem. Bom, eu
quero agradecer a Sada, muitíssimo obrigada. Maestro, muitíssimo obrigada. Eu sei que as agendas de vocês hoje estão me odiando, mas faz parte. E agradecer mais uma vez, Ronaldo, pela oportunidade de estar fazendo esse programa, tá? E esse foi o podcast Diálogos, né? O podcast do Instituto Marx. Muitíssimo obrigada para você que ficou conosco até agora. E é isso. Muito obrigada.